No episódio de hoje, nós iremos conversar sobre como o ser humano, como nós, somos seres sociais. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio desse podcast. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. O ser humano é um ser social. Como eu disse na introdução, nós precisamos estar nos relacionando com outras pessoas. Uma prova disso é a pandemia, por exemplo, que nós vivemos no ano de 2020, principalmente, em que nós não podíamos sair de casa, e isso afetou muitas pessoas. Na verdade, eu acredito que a maioria, quase todas, se não todas, né, as pessoas da face da Terra, porque nós somos seres sociais. Então, de repente, nós não podíamos mais abraçar outra pessoa, ou estar naquele mesmo convívio social que nós tínhamos, e a gente teve que se reinventar, a gente teve que achar outras maneiras de manter os nossos relacionamentos, o nosso convívio social mesmo, né? E eu gostaria de começar lendo no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis 2:18, que vai dizer assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E Eclesiastes também, no capítulo 4, no versículo 12, vai dizer assim: Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então aqui a gente encontra versículos bíblicos, passagens que nos mostram como que Deus, ele realmente fez nós com essa necessidade, com essa característica de precisarmos nos relacionar com outras pessoas. Não é bom que o homem ande sozinho. E essa comunidade, esse estar inserido em algum meio social, não se limita, né, quando nós falamos de nós cristãos, apenas ao corpo de Cristo, apenas à igreja, embora isso seja essencial e importante. E aliás, se você quiser saber mais sobre o amor fraternal, sobre estar em comunidade, eu tenho um episódio aqui no podcast, ele é o episódio número 17, que tem como título Amor Fraternal. Então, se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, anota aí para depois desse episódio você escutar aquele lá também. Então, a gente pode dizer que muitas vezes nós estamos cômodos em estar apenas em meio à comunidade da nossa igreja, com aquelas pessoas que nós gostamos ou temos estima. Só que estar em meio social, viver na sociedade, não significa se relacionar apenas com as pessoas que nós gostamos. Entenda que eu não estou dizendo aqui que nós devemos ter más companhias ou andar com pessoas que não nos levam em direção àquilo que Deus quer que nós estejamos. Até porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então não faria sentido eu dizer isso. Mas o que eu estou dizendo é que, em muitas circunstâncias, será requerido de nós que nós nos relacionemos com pessoas que não são tão agradáveis de se conviver, entende? Até em Provérbios 18:1 diz assim: O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Então, o que Salomão estava querendo dizer aqui? Que se a gente for buscar só o nosso próprio interesse, a gente vai ficar sozinho. O solitário, ele busca o seu próprio interesse. Ele não quer se relacionar, porque muitas vezes, não digo que em todas, mas em muitas vezes se relacionar vai dar trabalho. Porque o que acontece? E também no livro de Provérbios, no capítulo 17, no versículo 17, vai dizer que assim como o ferro afia o ferro, um irmão afia o seu irmão. Então, e precisa ter atrito muitas vezes. E para que tenha atrito, é preciso que não tenha concordância ou que não tenha um consenso em determinado assunto. Então, é exatamente isso. Porque isso vai gerar atrito. E quando você gera atrito, você talvez precise liberar perdão. Talvez você precisa amadurecer no seu relacionamento, né? No decorrer da sua vida. Com os relacionamentos, a gente amadurece. Então, faz sentido o que Salomão estava dizendo aqui nesse provérbio. E eu gostaria de ressaltar aqui 3 pontos ou 3 coisas que em nossos relacionamentos nós podemos fazer
ou terem benefício, ou até mesmo beneficiar outra pessoa. E se você não entendeu, você vai entender no decorrer aqui do episódio. E a primeira coisa é aprender e ensinar lições, que é exatamente aquilo que eu falei agora há pouco, né? E no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, vai dizer assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Estar em comunidade é exatamente isso, é você aprender e ensinar lições. Muitas vezes você vai aprender com outra pessoa, muitas vezes você vai ter que ensinar. Aqui dentro desse contexto dessa passagem, está dizendo num contexto, né, de igreja, de corpo de Cristo. Mas isso pode acontecer lá fora também. Isso pode acontecer no seu trabalho, isso pode acontecer na sua escola. Então, nos diversos meios em que nós estamos inseridos no nosso dia a dia, nós podemos tanto aprender como ensinar lições a outras pessoas. E a segunda coisa a que nós estamos vulneráveis quando a gente se relaciona é a instrução. Em Provérbios, mais uma vez, no capítulo 1, do versículo 8 ao 9, diz assim: meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, pois serão um diadema de graça para sua cabeça e colares para o seu pescoço. Então, o que essa passagem quer nos dizer é exatamente isso, que no nosso relacionamento, e isso também inclui casa, isso também inclui pai e mãe, isso também inclui aqueles que convivem diariamente com você, dentro do seu ambiente familiar, a gente vai receber instrução, a gente vai receber aquela repreensão, aquela disciplina que aos nossos olhos não é boa, até mesmo na hora parece que não vai fazer sentido, mas a palavra de Deus, ela nos diz para ouvir o ensino do nosso pai, não desprezar a instrução de sua mãe. E também no livro de Hebreus 13, 17 vai dizer: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. E agora, trazendo mais uma vez para o contexto eclesiástico, a gente tem líderes espirituais, nós temos líderes espirituais que nos ajudam a caminhar essa caminhada, que conduzem, né, a nossa vida em direção àquilo que a palavra de Deus nos direciona e nos recomenda. Então, ser um liderado também é receber instrução, é você ser instruído. É uma das formas de que você tem para aprender e amadurecer também, é você receber essa instrução. A palavra de Deus também nos diz que receber a instrução na hora, a palavra de Deus, inclusive, também nos diz que quando nós recebemos a instrução, a disciplina, ela não parece atraente, ela não parece bonita, porque ela dói, mas no futuro ela nos produz frutos, ela nos dá uma colheita de justiça e paz. Então, que nós também tenhamos um coração, isso também vem muito da nossa dependência ao Espírito Santo para que ele trabalhe no nosso coração, mas para que nós venhamos ter um coração mais sensível à voz dele e moldável mesmo. Que a gente não seja aquele coração duro que tem que, bater para lapidar e conseguir fazer um formato ideal, mas que nós sejamos maleáveis, que nós sejamos moldáveis à vontade e à palavra de Deus, à instrução. E também que nós estejamos, e para isso nós também precisamos estar sensíveis àquilo que Deus vai dizer através das pessoas que estão à nossa volta. Que muitas vezes a gente vai achar que Deus vai mandar um anjo aqui do céu para falar com a gente aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente precisa ser instruído, mas na verdade não. Ele já deixou tudo aquilo que nós precisamos aqui. Ele já nos deu a sua palavra e tem capacitado cada vez mais pessoas para estar nos direcionando nessa caminhada. E a terceira e última, mas com certeza não menos importante, e agora eu digo o privilégio que nós temos no meio dos nossos relacionamentos, com os nossos relacionamentos, é anunciar as boas novas. Eu separei aqui 2 versículos, ou melhor, 2 passagens, que nos remetem a isso. Então, em Tiago 4,4 vai dizer: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Quando nós queremos ser amigos do mundo e nos conformar e vivermos conforme eles vivem, nós estaremos realmente traindo Deus, nós estaremos sendo inimigos de Deus. Tanto que ele usa o termo gente infiel. Tem traduções que dizem adúlteros, porque é como se nós realmente estivéssemos traindo Deus.
Entende? A vontade de Deus não é que nós estejamos excluídos da sociedade, longe de todo mundo que não tem a mesma fé que nós. A vontade de Deus é que nós estejamos no meio do mundo, até porque Jesus mesmo orou para que Deus não nos tirasse do mundo, mas que nos guardasse, para que Ele cuidasse de nós aqui no mundo, né? Mas Ele não deseja que nós vivamos dispersos de tudo que acontece, de todas as pessoas, mas Ele deseja que nós sejamos um coração fiel e submisso à vontade dEle e à sua palavra, para que mesmo no mundo nós sejamos sal e luz. Entende? Então é aí que está a diferença. E através disso nós podemos anunciar as boas novas. Em Colossenses 4:6 vai nos dizer que a nossa palavra ela precisa ser temperada com sal. Ela precisa estar na medida correta para que nós saibamos como responder a cada um. E Pedro vai nos dizer em uma das suas cartas que nós devemos estar prontos a responder qualquer um que nos pergunte a razão da nossa esperança. A qualquer um que chegue em você e pergunte: nossa, por que você é tão feliz e tão pleno? Então nós precisamos estar prontos para responder a todas essas perguntas de uma maneira sábia e, como a palavra de Deus diz, temperada com sal. E por último, para encerrar, diz lá em Efésios 5, do 15 ao 16: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, que nós venhamos, acima de tudo, nos nossos relacionamentos. Nós podemos aprender, ensinar outras pessoas, edificar outras vidas, sermos disciplinados, mas que nós venhamos usar a nossa boca, a nossa língua, os nossos relacionamentos, o meio em que nós estamos, para anunciar as boas novas de Cristo. Compartilhar aquilo que Deus fez na nossa vida, o nosso testemunho, e aquilo que Ele continuará a fazer, aquilo que Ele está fazendo no momento, para que outras pessoas também sejam alcançadas. E isso não de uma maneira pesada, não de uma maneira imposta às pessoas, mas realmente numa conversa, no meio entre um relacionamento. E algo que eu escutei que faz muito sentido, se eu não me engano, foi o Luca Martini que comenta, que fala sobre isso, que ele diz que nós precisamos atualmente no mundo de pessoas comuns, de pessoas normais, como eu e você, que preguem o evangelho, que anunciem as boas novas de Cristo onde quer que nós estejamos. Então, eu espero que você tenha sido encorajado e abençoado por essa palavra. Muito obrigada por ter me escutado até aqui. E se você gostou e foi edificado, não se esquece de compartilhar com mais alguém e seguir a gente nas nossas redes sociais, que é o nosso Instagram, @palavradoevangelho_. Deus te abençoe e até a próxima semana.